Com vocês, Uziel. Bom dia, é um privilégio estar aqui para tratar esse tema tão desafiador, para partilhar ideias, e eu queria começar agradecendo e parabenizando a sua presença, porque essa presença, ela contradiz uma lógica social. Normalmente a gente se movimenta e se dedica àquilo que a gente faz contas e pensa, quanto eu ganho com isso? Por exemplo, se tivéssemos aqui uma palestra, como preparar seu filho para entrar na faculdade. Desde criança, talvez atraísse muita gente, mas nós estamos falando sobre como preparar o seu filho para lidar com a vida. E essa conta é um pouco mais complexa e nem sempre a gente a faz. Então, o seu olhar para o tema e o seu interesse está aqui, é muito precioso. E a minha expectativa é que a gente saia daqui, a partir dessa conversa, com boas ideias e, certamente, espero eu, mais habilidade e capacidade para ajudar as nossas crianças a viver o respeito nesse mundo que não está simples em relação ao respeito. Como é que a gente poderia considerar esse tema? Acho que simplifica se a gente considerar tentar entender respeito a partir de lugar. Então, respeito é aquilo que possibilita na vida um lugar para cada um no seu lugar e todos partilhando um lugar comum. O respeito é o que faz caber no mesmo lugar, no mesmo momento, na vida, pessoas distintas, pessoas diferentes. Bem, fazer isso acontecer não é tão simples quanto parece. Há dados que mostram que muitas pessoas alcançam lugares pela sua competência e perdem os lugares pela incapacidade relacional. E o respeito tem tudo a ver com as relações humanas. Ele é fundamental. Imagino que você já pode lembrar ou identificar na sua memória situações em que você tem que ajudar a sua criança a agir com respeito, a ter respeito. Nós vamos conversar sobre o que significa a nossa preocupação com a criança em termos do respeito, por que ela é relevante. Vamos conversar sobre os desafios que temos para construir isso na nossa criança, que mundo é esse, ele ajuda ou não, em que ele atrapalha ou ajuda. E a gente vai fechar conversando um pouquinho sobre que atitudes práticas a gente pode desenvolver diariamente e que vão construir o respeito. Porque o respeito é como uma fruta. Você não planta a fruta, você planta a semente. E o respeito é resultado. Então a gente vai ver que o respeito que a gente deseja que os nossos filhos aprendam a dar e saibam e queiram receber, ele é resultado de algo mais profundo. Ele se constrói a partir de muitas outras coisas. Pense aí, como é que é o mundo da sua criança? Como é o mundo dos nossos filhos? Mas em que perspectiva? Não exatamente assim, se nossas crianças estão hoje no mundo e o mundo é complexo pela tecnologia, como serão os valores? Não. Eu queria que você pensasse numa outra questão sobre o mundo dos nossos filhos, que é o mundo de quem eles são, que pessoa é essa, que ser é esse que eu estou ajudando a crescer, formar, para lidar com o mundo, seja ele que mundo for. Porque tantas vezes a nossa preocupação com a nossa criança tem a ver com esse olhar externo. Como é que o mundo vai ser? Essa é uma resposta difícil de dar. Muito difícil. Todos nós aqui fomos frustrados no que imaginávamos que o mundo seria algum tempo depois. E é possível que continue sendo assim. Por mais previsibilidade que a gente tente construir, ainda assim nós vamos olhar para o futuro e nos surpreender com como ele será. Pois bem, não há muito como controlar isso. E o nosso trabalho com o nosso filho, a nossa criança, não está exatamente em tentar compreender como o mundo externo será para avisá-lo. Não. Nosso trabalho é prepará-lo, é construir o mundo dele, o ser dele, para que, independente do mundo que ele vá enfrentar, ele tenha estrutura, ele saiba lidar bem. E respeito é fundamental nessa questão.
Uma outra coisa importante nessa perspectiva de buscar, trabalhar e ocupar-se de construir respeito é entender que, nesse quesito, para que se tenha respeito, é preciso que se tenha muito mais coisas. Que respeito é um valor. E na vida, valores não funcionam isoladamente. Nenhum valor funciona isoladamente. Os valores dependem uns dos outros. Na verdade, o que são valores? Valores são, algumas coisas podem ilustrar. São, por exemplo, uma rede de segurança. São vários fios que suportam a gente na vida e suportam a vida para nós quando a gente tem que enfrentá-la em situações extremas. Sobre o que escolher, o que decidir, como fazer, o que responder, o que aceitar e o que rejeitar. Há uma rede que nos sustenta, que são valores. Os valores também são fundamentos, patamares, nos quais a gente se coloca para ver para além, para tomar decisões a priori, sem saber exatamente todas as informações. O que me livra de cometer um erro quando eu não tenho todos os dados? Valores. A priori, por causa de um valor, eu deixo de aceitar um caminho sem ter todas as informações sobre ele, mas unicamente porque os valores me sinalizaram para isso. Então, nós precisamos ajudar os nossos pequenos, as nossas crianças, a irem construindo, recebendo, formando valores. O respeito não se sustentará isoladamente. Nenhum valor se sustenta isoladamente. E há uma conexão que torna conjunto de valores uma rede, que torna conjunto de valores um patamar. A conexão que torna os valores tudo isso é o amor. O amor une os valores, solidifica os valores e dá sustentabilidade à vida. E amor eu sei que há de sobra no coração de todos pelas suas crianças. É preciso agora tornar esse amor algo concreto, objetivo, realizável, direcionando esse amor. Até porque nós temos, na questão do amor, algo interessante. A gente sempre conecta o amor a esse sentimento que nos abala, que nos fragiliza em relação ao outro. E isso tem a ver com amor, não há dúvida. Mas, sobretudo, o amor é o modo como nós tratamos o outro. Por isso, o pai e a mãe que ama, educa. E educar, às vezes, no amor, é doloroso. Educar no amor, às vezes, é dizer aquilo que a gente gostaria de não ter que dizer e fazer o que não gostaríamos de fazer. Nesse campo, ser avô é uma maravilha. Maravilha, porque já passei dessa fase, entendeu? Eu não tenho mais essa, pelo menos não tanto, e aí a minha filha que se resolva lá com as coisas difíceis. Eu estou colhendo mais hoje as coisas mais simples do amor. Tive que sofrê-las com ela, mas agora já ficou um pouco mais fácil. Mas, pais e mães, especialmente aqui presentes, falando sobre respeito, entendam, nós estamos falando sobre um mundo interior do seu filho. Nós estamos falando sobre construir algo concreto que vai auxiliá-lo na vida em tudo. O respeito precisa do apoio de outros valores. E o respeito será apoio para outros valores. Ele não sairá bem em outros valores sem o valor do respeito. E não sairá bem no respeito sem o apoio de outros valores. Eu estou tentando desenhar um pouco da complexidade dessa questão para chamar a sua atenção sobre a importância de não perder tempo. Ok? Outro aspecto que vale a pena ressaltar, antes da gente dar um passo além, é recordar o que não deveríamos esquecer. Que, aliás, na vida nós temos esse problema. A gente está sempre esquecendo o que devia lembrar e lembrando o que devia esquecer. E até o que queria esquecer. Né? Parece que quanto mais a gente quer esquecer uma coisa, mais a gente se lembra dela. Bom, nós precisamos então nos trabalhar para deixar em foco aquilo que não pode ser esquecido. E o exemplo persistente é a ferramenta educacional mais eficiente e eficaz desde sempre. Alguns chegam a dizer que o exemplo não é o melhor método para ensinar, é o único. Não chegaria a isso, mas não há dúvida
de que o exemplo é fundamental e é determinante. Por isso, quando a gente fala de respeito, não adianta apenas você dizer para o seu pequeno, você tem que respeitar o seu coleguinha. Ele vai assistir você lidando com a vida, nos mais diversos aspectos. Você respeita o porteiro do seu prédio? Você respeita o horário das pessoas? Você respeita o animal que tem na sua casa? Você respeita o ambiente que você usa? O respeito, ele vai de coisas muito amplas, grandes e fáceis de lidar com elas, e coisas muito sensíveis, muito pequenas. Então, o seu exemplo está ensinando o seu pequeno a agir com ou sem respeito. Quero abrir um parêntese. Relacionamento conjugal. Há respeito nessa relação. Porque, às vezes, a nossa criança assiste uma relação de desrespeito. E isso forma. Não há opção de não formarmos. Formamos o tempo todo. A pergunta é, formamos de que maneira? Qual é o resultado dessa formação? Pais e mães, é assim. A vida paterna, materna, é uma vida em que a gente constantemente, para lá na frente celebrar, precisa muito constantemente pegar uma mochila e colocar nas costas, assumindo as nossas responsabilidades. Eu não quero deprimir você, claro, né? Eu não quero deixar você triste, não quero deixar você pesado, mas quero salientar. Há, sim, um peso de responsabilidade constante. E é assim porque o valor dessa pessoa que você tanto ama é incalculável. Então, ela representa para você esse desafio, que chama você ao melhor. Então, o exemplo persistente é a grande sala de aula do respeito e de todos os demais valores, e que precisa ser um lugar, um ambiente que promova o melhor na sua criança. Bom, que desafios nós vamos enfrentar, então, agora na construção de tudo isso? Superada essas preocupações, que é enxergar a criança como um mundo que eu estou ajudando a formar, enxergar as minhas responsabilidades nisso, porque o meu exemplo está ali, e tudo mais que nós falamos, que outros desafios se somam a esse? Primeiro, nós vivemos um tempo de pouca coletividade e muita individualidade. Eu nasci numa família de 8 filhos, era o caçula de 8 filhos. Num tempo em que as casas tinham um banheiro, no tempo em que as casas tinham uma televisão, quando tinha televisão, e no tempo em que tinha um telefone, quando tinha telefone. Então, nós éramos 10 pessoas vivendo num espaço com essa escassez de recursos. O que esse espaço ensina naturalmente? Respeito. Um tem que respeitar o horário do outro, o tempo do outro. Aonde chegamos? Em casas mais amplas, espaços mais individualizados, cada um tem praticamente o seu banheiro, tem a sua televisão, tem o seu computador, tem o seu telefone, tem aquilo que resume o seu mundo. Então, vivemos um mundo que ampliou-se em população, mas há uma camada dessa população, grande parte, que foi individualizando a vida, e nós somos, sem dúvida, parte dessa camada. O que determina essa individualização e a redução da coletividade? O poder aquisitivo. Quanto mais eu tenho poder aquisitivo, mais eu posso particularizar o meu ambiente. E é isso que faço naturalmente. Não é pecado, não é maldição, não é nada disso. Só é preciso que a gente entenda que há um fator que acrescenta um desafio. Como é que eu vou ensinar uma criança a respeitar o espaço do outro se ele sempre lida com o espaço privado? Aí a escola entra e é fantástico, né? Aí é hora que tem que dividir o brinquedo, é hora que tem que dividir o espaço, é hora de tanta coisa. E quanto mais pudermos, às vezes a relação na igreja é outro espaço que reforça isso, da divisão, do compartilhar, e tantas outras experiências, precisamos estar atentos. Nós precisamos buscar ambientes que apoiem o nosso trabalho de formação do respeito na vida dos nossos filhos. E um dos desafios é superar essa fuga da coletividade e esse crescimento sem limites da individualidade. Precisa ser trabalhado. A coletividade
é fundamental, é importante. Outro aspecto, nós vivemos uma homogeneização do micromundo social. O que eu quero dizer com isso? Nós convivemos cada vez mais com os iguais. Convivemos com um grupo de crianças que pode frequentar os mesmos espaços, que tem acesso às mesmas possibilidades, aos mesmos brinquedos, tudo igual. Viajam para os mesmos lugares, têm as mesmas experiências. Parece para essa criança que o mundo todo é daquele jeito. E quando ele vê aquele que não é desse jeito, ele nem reconhece, ele não tem ideia. Um exemplo, aquilo que a gente não vê, a gente não vai conhecer. Antigamente, toda criança conhecia, por exemplo, uma galinha viva. Mas hoje em dia, talvez o seu filho não tenha ideia do que seja uma galinha viva. Então, quando eu vi uma criança assustada, chorando, desesperada, ao encontrar uma galinha, porque ela nunca tinha visto uma galinha. E a galinha pareceu a ela assustadora, por causa da falta dessa possibilidade de convívio. Quando a gente vai homogeneizando o nosso micromundo social, a gente para de entender essa amplitude que a vida tem e que é justamente o que requer respeito. Respeitar aquele que não é como eu sou. Respeitar aquele que não tem o que eu não tenho. O respeito exige que haja uma amplitude de visão. Nós temos que tomar cuidado com o nosso senso de proteção, que às vezes vai organizando sempre igualitariamente o mundo para oferecer à nossa criança. Você fará bem, por exemplo, de pegar a sua criança e levar numa instituição social, que acolhe crianças em situações de risco, por exemplo. Deixar conviver, e é impressionante como crianças, como elas se encontram e como elas absorvem rapidamente aquilo que o outro tem para dar a ela. É incrível. Nós não, nós adultos já temos muitas barreiras, as crianças não. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a perceber que o mundo não é o mundo deles, para que aprendam a respeitar o mundo que não é o seu mundo. Isso é fundamental, isso é um desafio a ser superado. Outro problema para superarmos na formação de pessoas que tenham o princípio do respeito a si mesmo, ao outro, às relações. Há um desequilíbrio entre competências e emoção. Nós focamos demais na competência das crianças. Nós queremos demais que os nossos filhos sejam hábeis, capazes. E nós dedicamos pouco esforço às emoções como se elas fossem naturalmente desenvolvidas. Não são. Há um déficit emocional enorme na nossa sociedade. Quando você olha para o trânsito e vê uma pessoa brigando por causa de um espaço irrisório, sem significado nenhum, porque um carro na frente do outro não faz diferença nenhuma para ninguém, mas é possível se matar por isso, que isso demonstra déficit emocional. E todo déficit emocional tem a ver com uma imagem de si mesmo imensamente fragilizada e deficitária. A intolerância, o desrespeito, não anuncia força, anuncia fraqueza, fraqueza interior. E quando alguém é desrespeitoso e tem força física e poder financeiro, aí o desastre está anunciado. Nós queremos que os nossos filhos tenham força física. Nós investimos para que eles tenham poder financeiro. Mas eles têm respeito para poder usar isso e serem felizes e não causarem dano a outros? Isso é muito importante. Portanto, olhe mais para as emoções. Como é que a gente ajuda as nossas crianças a lidar com as suas emoções? Com o mesmo princípio que torna os valores uma teia, uma rede, um fundamento, o amor. As nossas crianças precisam saber que são amadas independente do que conseguem ou não fazer. As nossas crianças precisam saber que são amadas e serão amadas independente de qualquer coisa. E nós temos que ter cuidado para não notificá-las do contrário disso. E o amor é como nós lidamos com ela. E uma criança, parece que naturalmente, isso é impressionante no ser humano. Quando uma criança ela é
educada, ela é disciplinada, isso anuncia amor para ela. E não o contrário. Alguns pais têm medo de disciplinar, achando que disciplinar é anunciar desamor. Negativo. A criança se sente amada quando ela é disciplinada. Obviamente, disciplinada dentro dos termos, da forma que se deve fazer. E se a gente não sabe fazer, porque alguém que fez conosco não soube fazer, nós podemos aprender. Mas isso é importante. Mas o fundamental é, cuide das emoções das suas crianças. Pessoas com déficit emocional são um perigo, especialmente para si mesmas. São infelizes. Um outro problema é a velocidade da vida que vai nos tornando pragmáticos. Nós saímos de casa, por isso meu parabéns para você estar aqui. Você está aqui, você não está ganhando um centavo porque está aqui. Não? Aliás, você teve que parar alguma coisa para vir aqui. E está vindo aqui somente para se ocupar de como lidar melhor com a sua criança. Parabéns, porque o mundo de hoje é assim. A gente corre atrás daquilo que gera algum resultado para nós. E nas vagas desses movimentos, a gente se relaciona. A gente vai relacionando-se de alguma maneira. Isso é terrível para nós e para todo mundo que se envolve conosco. Por isso, o seu contato e a sua relação com a sua criança tem que ser encharcado de intencionalidade. Eu vou repetir essa palavra. Ela é muito importante no nosso mundo acelerado. Intencionalidade. Você precisa ser intencional com a sua criança. Você precisa lembrar-se constantemente do que você está precisando oferecer para ela em termos de valores, formação, e ser intencional, se programar para fazer isso, pensar como fazer, porque você, com toda certeza, tem muito menos tempo do que precisaria ter com ela, tem muito menos oportunidade, você tem apoios. Quem tem o vovô e a vovó, os avós são maravilhosos para isso. Né? Pode deixar com o vovô e a vovó, viu, minha filha? Pode deixá-la em casa, não tem problema. Mas a questão é, você vai ter pouco tempo, aproveite esse tempo, seja intencional. Marque positivamente, entregue o que você precisa entregar nessa relação. A vida está acontecendo rápida demais. Os fatos são acelerados, mas a vida sempre é lenta. Sempre. A vida não aceita ser acelerada. A vida é como você fazer um pomar. Não adianta colocar semente e ficar pressionando. Vamos. Cresce. Tem gente que fala assim, eu estou precisando de ter paciência, mas tem que ser rápido. Porque não existe isso. Há coisas que vão exigir tempo. A vida, ela acontece lentamente. Lembra disso ao relacionar-se com a sua criança. Talvez você possa programar meia dúzia de palavras. Será mais rico do que uma enxurrada de conversas sem intencionalidade. A vida é lenta, cuidado com a velocidade dela. Por fim, quero tocar na arquitetura familiar. No que diz respeito a alianças e responsabilidades. Na formação de uma criança é fundamental que os pais entendam que uma criança precisa ler uma arquitetura relacional e nessa arquitetura a aliança entre pai e mãe, entre cônjuges, independente da condição civil, se separou, se não separou. Os pais são pais. E o pai e a mãe precisam demonstrar para esse filho que há uma aliança muito forte entre eles no que diz respeito aos filhos. Pai que concorda com a mãe, mãe concorda com o pai na relação de formação da criança. Fundamental. Não pode haver uma mãe com uma aliança mais forte com o filho, ou um pai com aliança mais forte com o filho, porque isso destrói a arquitetura necessária para a segurança dessa criança. E sem segurança, valor, não há respeito. Valor, porque os valores são interdependentes. As alianças entre irmãos tendem e precisam naturalmente ser mais fortes do que a aliança entre os filhos e os pais. Por exemplo, é por isso que os filhos combinam coisas e não contam para os pais. Porque a aliança entre eles é mais forte. Isso é natural, isso é saudável. Por isso que pais e mães conversam e combinam coisas que não contam para os filhos. Isso é natural, isso é legal, isso ajuda. O que não significa que não há uma aliança entre pais e filhos.
Mas a aliança mais forte tem que ser a conjugal. Tem que ser a dos irmãos. Isso estabiliza a família. E por que isso é importante? Para que você não se confunda e pense que ser amigo do seu filho, amiga da sua filha, amigo do seu filho, da sua filha, implique em comprometer a sua posição parental. Nós vemos um tempo que os pais têm culpa por serem pais e querem ser amigos, pensando que sendo amigos, simplesmente amigos, são pais melhores. Não são. A amizade é um conceito relacional futuro. Ele exige mais elaboração para uma criança do que a relação parental. Se faltar o conceito parental, vai prejudicar, inclusive, o conceito da amizade. Agora, seu filho é criança, é pequeno, é hora de ser um pai que pode ser amigo, mas nunca um amigo que pode ser pai. O papel de pai, o papel de mãe, precisa ser ressaltado, reafirmado, e grande nesse momento. Isso dá segurança, valor. Sem ela, o respeito não vai desenvolver-se. Então, pais e mães não tenham culpa por serem pais e mães, sejam pais e mães, exerçam sua autoridade, não troque essa posição, ela é importante, e se você for um bom pai, uma boa mãe, agora, no futuro, vocês serão bons amigos, e poderão ser, sem nenhum prejuízo. Que atitudes nós podemos ir colocando na nossa rotina para ajudar nesse processo? Porque perceba, não é simples, é uma semeadura, a gente não combina. Então tá, gente, olha, aqui em casa, sexta-feira, nós vamos estabelecer o valor do respeito, tá bom? Porque semana que vem nós temos que trabalhar outro valor. E aí, sexta-feira, estabelece, na segunda, está todo mundo respeitando todo mundo. É claro que não é assim. É um processo, é longo, é lento. Então, vamos lá. Atitudes. Primeiro, respeite, óbvio. Você quer ensinar respeito? Então, respeite. Inclusive, o respeito, ele é amplo. Tem o respeito comigo mesmo, tem o respeito com o outro, tem o respeito com o momento, tem o respeito com o lugar. Respeito é um conceito amplíssimo. Respeite o melhor possível em todos os aspectos. E quando você for desrespeitoso, inclusive com a sua criança, porque ser pai e ter autoridade também não implica em que você possa tudo, você precisa respeitar essa criança em diversos aspectos, e se você romper esse respeito, a quebra do respeito precisa ser reconhecida e precisa ser pacificada. Como? Com um pedido de perdão, com uma reparação, se for necessário. Tudo isso constrói respeito. Então, o respeito pode se construir quando nós somos respeitosos e também quando não somos, dependendo de como lidamos com isso. Então, respeite, sempre. Seja uma pessoa ética. Os valores funcionam juntos. Não adianta quando você... Porque todos nós temos alguns valores que, porque nos faltaram ou nos feriram alguma razão, eles sobressaem na nossa vida. Então, a gente enfatiza demais. Por exemplo, há pais que enfatizam demais aspectos de controle financeiro. É uma ênfase. Mas, às vezes, são muito fracos em outros valores muito mais importantes que esse. Então, assim, é um exagero num aspecto e uma falta no outro. Por isso, a intencionalidade. Quando há intencionalidade, há avaliação, reflexão, análise, reorganização. Porque a intencionalidade mede o caminho e onde ele chega. Logo, seja uma pessoa ética. Preocupe-se com isso. Como é que uma criança pequena lê ética? Ela vê o modo como a gente fala dos outros. Ela vê o modo como a gente reage. Ela vê o tipo de palavra que a gente usa, ela vê a nossa expressão. Nada disso ela elabora em termos de conceito, ela simplesmente absorve, especialmente quanto a emoções, o que ela sente a respeito. Lute para ser ético em tudo que você faz, faça o melhor que você possa. Isso é fundamental para que, na hora do respeito, haja fundamento para que ele frutifique. Mostre sempre que puder o lugar e o valor do diferente, para superar aquela homogeneização do nosso micromundo social. O diferente,
o que se veste diferente, o que faz opções diferentes, o que age diferente, o que pensa diferente, o que vive num lugar e numa situação diferente. Mostre esse mundo. Enxergue o valor e o direito desse mundo. A gente precisa... O respeito é tão necessário nesse mundo hoje, porque eu posso discordar de você, mas eu preciso respeitar você. Aquela história de, eu não, como já foi dito no passado, eu não concordo com o que você diz, mas eu defendo até a morte o direito que você tem de dizer. Isso é respeito. Então, respeito é complexo e necessário. Para isso, nós precisamos de ter um lugar que possibilite o outro, diferente, na nossa vida. Ajude, isso aqui é muito importante, ajude a sua criança a sentir o outro. Há alguém que diz que quem não sente não sabe. E é verdade, em vários sentidos. Nós precisamos ajudar as nossas crianças a sentir o outro. Como isso está faltando na nossa sociedade? A nossa sociedade apressada é uma sociedade insensível. Nós não queremos ser atrasados e, por conta disso, abrimos mão de toda a sensibilidade. E aí a barbárie toma lugar. A vida deveria estar sempre no primeiro lugar, mas para não nos atrasarmos, para não perdermos o nosso tempo, para não perdermos o nosso dinheiro, a gente coloca tudo em segundo plano e segue atropelando a existência para o nosso próprio prejuízo. Ajude a sua criança a sentir. Há um autor que escreve num dos seus livros a história de que ele estava no metrô e ele estava observando o ambiente, era um domingo, e chegou um senhor e sentou-se, abriu um livro e começou a ler. Daqui a pouco abriu em outra estação, entrou um outro homem com duas crianças. Ele sentou atrás e as crianças começaram a correr pelo vagão. E elas corriam, subiam, desciam nas cadeiras, e ele se incomodou, especialmente o senhor que estava fazendo a leitura do livro, e que algumas vezes as crianças passavam e esbarravam nele. Até que aquele senhor que lia o livro levantou-se, foi até o pai e disse: meu senhor, olha, sinceramente, o senhor não pode deixar as suas crianças desse jeito. Desde que entraram, estão perturbando esse vagão, o vagão está vazio, tenho eu, aquele outro senhor ali, mas olha, não pode, por favor, dê ordem a essas crianças. Já me incomodaram algumas vezes. Só quando ele parou de falar, que o homem levantou a cabeça e olhou para ele. E disse para ele assim: desculpa, eu nem me dei conta. Sabe o que acontece? Nós estamos vindo do hospital. A mãe deles acabou de falecer. E eu não sei o que fazer com isso. E naquele momento em que aquele homem sentiu isso, ele soube acomodar e acolher aquilo que o perturbava. Quando nós não sentimos o outro, nós mergulhamos nas próprias razões. E, em nome de ser justos, somos bárbaros e injustos. Por isso, o respeito requer que eu sinta o outro. Ensine sua criança a sentir o outro. Ensine tudo isso e muito mais coisas diariamente. Afinal, todos sabemos, uma vez mais, a vida não fica pronta rapidamente. A vida não fica pronta com o encontro. A vida não fica pronta com poucas pessoas. Os africanos dizem que é preciso uma tribo para fazer crescer uma criança. A vida exige muito mais. E, sobretudo, a vida exige aquilo que o seu dinheiro não pode comprar. Não pensemos, jamais. E quanto mais recursos financeiros tivermos, mais poderemos fazer pelos nossos filhos. Não é verdade. A vida precisa de inúmeras coisas que o dinheiro jamais poderá comprar. E eu diria o seguinte: a gente consegue construir a vida sem dinheiro. Mas o dinheiro não faz nada por nós sem vida. Por isso, seja intencional e cuidadoso. E eu quero fechar com um convite para você acreditar numa verdade. Acredite. Coisa alguma, e eu vou repetir e salientar, coisa alguma contará tanto para a felicidade e o sucesso de sua criança, quanto a capacidade dela de relacionar-se.
creia, porque é verdade. Quando nós sabemos nos relacionar, não importa quanto temos, onde já fomos e o que vestimos. Somos um sucesso e temos felicidade. Mas quando nós não sabemos, tudo que se possa ter, as maiores aventuras que se possa ter vivido, não compensarão. Respeito. Prepare sua criança para se relacionar. Relacionar com o diferente, com o outro, com o desigual. Prepare a sua criança para lidar com a vida. Prepare a sua criança para lidar com o mundo, seja ele como for, investindo no mundo que ela é e fazendo sobressair ali os valores que no futuro ajudarão a sua criança a tomar decisões a priori e acertá-las. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que a gente entregue o melhor para as nossas crianças. Você não precisa ser um pai e uma mãe perfeita, porque essas pessoas não existem. Você vai falhar, você vai deixar de entregar algo, mas se você intencionalmente construir com ela os valores para a vida dela, terá feito tudo o que ela precisa para ser o que de melhor pode ser nesse mundo cheio de incertezas. Que Deus nos abençoe. Obrigado.